Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos para mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Hoje vamos falar de argumentos. O que é um argumento lógico? Vamos ver? Veja abaixo. Argumento. Ele é um conjunto de proposições em que algumas delas implicam outra proposição. Então o argumento ele é um conjunto, fique atento. O argumento é um conjunto, é uma coleção. É uma coleção de quem? De proposições, é uma coleção de declarações, é um conjunto de declarações. Mas esse conjunto de declarações, ele possui uma estrutura que faz com que algumas dessas proposições impliquem em outras proposições. Então, algumas proposições vão implicar em outras proposições. A esse conjunto com essa estrutura, nós chamamos de argumento. Então, o argumento é um conjunto de proposições com uma estrutura por trás, que faz com que algumas delas implicam em outra proposição. Neste curso, nós chamaremos as proposições de P1, P2, P3, pontinho, 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 PN. Essas proposições eu vou chamar de premissas do argumento. E a proposição Q, aquela que vai ser a implicada, eu vou chamar de conclusão. Então o argumento vai ser um conjunto de proposições, onde algumas serão premissas e outras serão conclusões. Vai ficar mais claro no próximo slide. Então aqui você tem um novo slide. Eu coloquei aqui uma proposição P1, uma proposição P2, uma proposição P3, e assim vai, pontinho, 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 até a proposição PN. Então você tem N proposições. Aí aparece esse tracinho aqui, ó, separando aquelas proposições de cima. Aí você vai ver 3 pontinhos e uma outra proposição Q. Temos um conjunto de proposições, P1, P2, pontinho, pontinho, P3, até o PN, de modo que essas proposições de P1 a PN vão implicar na proposição Q. Nesse conjunto, essas proposições de cima, de P1 até PN, essas proposições aqui, nós vamos chamar de premissas. Então aqui você tem as premissas. As premissas são as que vão implicar. Essas premissas, elas vão implicar nesta aqui embaixo, que será a nossa conclusão. A nossa conclusão. Então, o argumento é um conjunto de proposições, onde algumas são premissas e algumas são conclusões. De modo que todo esse conjunto, onde as premissas implicam na conclusão, todo esse conjunto nós chamamos de argumento. Então, todo ele será um argumento. Então, é importante que você entenda que um argumento ele é um conjunto de declarações com uma estrutura. Essa estrutura você tem que entender, você tem que imaginar ela, que faz com que as premissas impliquem nas conclusões. Na maioria das vezes, um argumento possui várias conclusões. Aqui nesse exemplo, eu estou colocando apenas uma para ficar fácil, mas o argumento possui várias conclusões. Eu separo as premissas com um tracinho, tá vendo aqui, ó? Você vem então em cima do tracinho, é a anotação que eu estou usando. Um tracinho eu vou apresentar a conclusão. Aí esses 3 pontinhos, geralmente a gente lê como sendo portanto,
logo, conclusão. Então, quando eu coloco esses 3 pontinhos e falo logo, portanto, conclusão, significa que eu vou apresentar a conclusão. Tá? Então, donde. Bem, essa será a anotação que eu vou colocar no curso. Tá? Então, o argumento é um conjunto de proposições com uma estrutura que faz com que algumas delas, as premissas, impliquem nas conclusões. Prosseguindo. Veja um exemplo de um argumento. Então, agora eu vou te apresentar alguns exemplos. Ó. Você tem aqui um argumento. A primeira premissa diz: se chover, então fico em casa. Esta é uma proposição, então seria a nossa primeira premissa. Se chover, então fique em casa. Uma outra premissa diz assim, ó, choveu, choveu. Aí vem um tracinho e os 3 pontinhos. Logo, portanto, fique em casa. Essas 2 proposições aqui em cima, se chover, então fique em casa e choveu, são as nossas premissas. Essas são as premissas do argumento. E aquela embaixo, olha, fico em casa, esta será então a nossa conclusão. Então você tem aqui um conjunto com 2 premissas e uma conclusão. Este conjunto, ele é um argumento. Aqui temos um exemplo de um argumento. Fácil de identificar as premissas e a conclusão. Tranquilo, né? Prosseguindo, outro exemplo. O próximo exemplo também temos um argumento com 2 premissas e uma conclusão. Olha a primeira premissa. Todas as mulheres são bonitas. É uma declaração. Depois a outra premissa. Maria é mulher. É outra proposição, outra declaração. Aí vem um tracinho, 3 pontinhos, quer dizer logo, portanto, Maria é bonita. É a conclusão. Então, aqui em cima nós temos todas as mulheres são bonitas e Maria é bonita. São as premissas. Temos essas premissas. E aqui embaixo, Maria é bonita, é a nossa conclusão. O conjunto dessas declarações, de modo que essas premissas impliquem naquela conclusão, é chamado de argumento. Temos um argumento com 2 premissas e uma conclusão. Moleza, né? Moleza. Prosseguindo. Veja um outro exemplo de um argumento. A primeira premissa, João ganha dinheiro ou João trabalha. Segunda premissa, João ganha dinheiro. Logo, portanto, a conclusão, João não trabalha. Aqui em cima, nós temos as premissas. E aqui embaixo, nós temos a conclusão. Todo esse conjunto com essas 3 declarações é chamado de um argumento. Aqui temos um argumento com 2 premissas e uma conclusão. Isto é um argumento, ok? Então, tranquilo, voltando para a ideia que o argumento é um conjunto de declarações com uma estrutura de modo que algumas delas, as premissas, implicam na conclusão. Bem, agora veja só. O argumento ele vai ser dividido em 2 tipos. Vamos ter os argumentos dedutivos e outros argumentos que vão ser chamados de indutivos.
Isso quer dizer, então, que os argumentos são divididos em dois grupos. Os argumentos dedutivos e outro grupo, os argumentos indutivos. Ok? São dois tipos de argumentos. Prosseguindo. Vamos falar um pouco sobre os argumentos dedutivos. Bem, o que seria um argumento dedutivo? Como eu devo pensar em um argumento dedutivo? Veja assim, ó, a noção de argumento dedutivo gera a ideia de transportar o geral ao particular. Isto quer dizer que a conclusão, no argumento dedutivo, ela apenas ratifica o conteúdo das premissas. Então, esta é a ideia, a visão de um argumento dedutivo. Ele transporta o geral ao particular. O argumento dedutivo, ele transporta o geral ao particular. Isto quer dizer que no argumento dedutivo, a conclusão apenas ratifica o conteúdo das premissas. Isto significa que quando você tem um argumento dedutivo, o conteúdo que você encontra lá na conclusão, ele foi dito de alguma maneira nas premissas. No argumento dedutivo, a conclusão, ela pode ser deduzida das premissas. Ela ratifica o que foi dito nas premissas. No argumento dedutivo, a conclusão não ultrapassa o conteúdo das premissas. Se você parte das premissas, você deduz aquela conclusão. Ela vai do geral ao particular. Esse é o argumento dedutivo. Vamos a um exemplo de um argumento dedutivo. Veja esse exemplo. Ó. O argumento abaixo é dedutivo. Então, esse argumento que eu vou apresentar aqui embaixo é dedutivo. Pois o conteúdo da conclusão, o que você encontra na conclusão, é consequência apenas das premissas. O que está sendo dito na conclusão desse argumento abaixo, de uma certa maneira, ele foi dito lá nas premissas. Vamos ver aqui o argumento. A primeira premissa, todas as mulheres são princesas. Aqui, isto é a primeira premissa. A segunda premissa, todas as princesas são bonitas. Essas foram as duas premissas. Aí vem logo, portanto, temos agora a conclusão. Todas as mulheres são bonitas. Esse argumento é dedutivo. Porque o que você está encontrando nessa conclusão, todas as mulheres são bonitas, é consequência total das duas premissas. Quer ver? Leia com atenção. Todas as mulheres são princesas, tá? E todas as princesas são bonitas. É fácil você deduzir, conforme essas duas premissas, que todas as mulheres são bonitas. Realmente, Joselias, porque se todas as mulheres são princesas e essas princesas, todas elas são bonitas, logo eu posso concluir realmente que todas as mulheres são bonitas. Na minha opinião, este é um raciocínio correto, sim, porque este é um argumento dedutivo e é um argumento válido. Aqui você tem um argumento dedutivo válido, um raciocínio correto. Então aqui, neste argumento, essa conclusão, todas as mulheres são bonitas, ela é consequência apenas das premissas. Esse é um argumento dedutivo. E lá na frente nós vamos ver que, além de dedutivo, ele também é um argumento válido. Ok? Bem, então nós vimos que os argumentos vão ser divididos em argumentos dedutivos e outro tipo, que vão ser os argumentos indutivos. Então agora vamos pensar, o que é um argumento indutivo? Prosseguindo.
A noção de argumento indutivo, agora vamos falar de argumento indutivo, gera a ideia de transportar o particular para o geral. No argumento indutivo, você transporta o particular para o geral. Lembra a diferença entre os dois? O dedutivo gera a ideia de transportar o geral para o particular. E o indutivo? O indutivo troca. Ele transporta o particular para o geral. Portanto, no argumento indutivo, a conclusão não é derivada apenas das premissas. Então, no argumento indutivo, o que você encontra na conclusão ultrapassa o que foi dito nas premissas. No argumento indutivo, a conclusão vai além do conteúdo das premissas. A conclusão não ratifica o conteúdo das premissas. Ela vai dizer alguma coisa a mais do que foi dito nas premissas. A melhor coisa nesse momento é ver um exemplo de um argumento indutivo. Vamos a um exemplo. O argumento abaixo é indutivo. Então, vou te apresentar aqui um argumento indutivo, pois o conteúdo da conclusão não é consequência apenas, olha a palavra apenas, das premissas. Vamos a um exemplo. Um exemplo de um argumento indutivo. Você tem 4 premissas e abaixo uma conclusão. A primeira premissa diz: segunda-feira choveu. Legal. A segunda premissa diz: terça-feira choveu. Opa, segunda premissa. Terceira premissa diz: quarta-feira choveu. Entendi, Joselias. Até agora eu tenho que segunda-feira choveu, terça-feira choveu e quarta-feira choveu. A quarta premissa: quinta-feira choveu. Então, temos essas 4 premissas. Aí vem um tracinho, 3 pontinhos, quer dizer, logo, portanto, amanhã vai chover. Aqui nós temos um argumento, onde você tem as 4 premissas e uma conclusão. Mas essa conclusão que você tem aqui, amanhã vai chover, ela não é consequência apenas das premissas. Você entende que se segunda-feira choveu, terça-feira choveu, quarta-feira choveu e quinta-feira choveu, se você conclui que amanhã vai chover, você ultrapassou o conteúdo dessas premissas. Nessa conclusão tem algo a mais do que foi dito nas premissas. Então eu estou partindo de uma situação particular, que foi na segunda, terça, quarta e quinta. Estou concluindo, além disso, para um geral que amanhã vai chover. Este argumento ele é indutivo, porque o conteúdo da conclusão ultrapassa o conteúdo das premissas. Você não poderia concluir tudo isso. Aqui nós temos um argumento indutivo. Você não deduz aquilo. Legal? Isso quer dizer que nós podemos dividir os argumentos em 2 tipos: os dedutivos e os indutivos. Então, olha só. Os argumentos dedutivos, veja só, são aqueles onde o conteúdo da conclusão está contido nas premissas. Então, para os argumentos dedutivos, então, voltando agora para os argumentos dedutivos, haverá uma classificação. Então, quando você tiver um argumento dedutivo, você vai classificar ele como válidos ou não válidos. Isso quer dizer que você vai ter argumentos dedutivos válidos e argumentos dedutivos não válidos. Então, vamos dividir os dedutivos em 2 tipos: dedutivos válidos e dedutivos não válidos. Os argumentos dedutivos válidos são raciocínios corretos.
E os argumentos dedutivos não válidos são raciocínios incorretos. O que eu quero te dizer é que um argumento dedutivo ele vai representar um raciocínio. E o raciocínio pode estar correto como pode estar não correto. Quando o argumento for um raciocínio correto, será um argumento dedutivo válido. Quando for um raciocínio incorreto, será um argumento dedutivo não válido. A classificação de validade não se aplica aos argumentos indutivos. Isso quer dizer que somente os argumentos dedutivos receberão a classificação de válidos ou não válidos. Os indutivos não recebem essa classificação. É importante que você saiba essa teoria. Então, resumindo tudo, os argumentos representam um conjunto de declarações, de modo que há uma estrutura que faz com que essas declarações impliquem outras declarações. Todo conjunto com essa estrutura será um argumento. E os argumentos vão ser divididos em argumentos dedutivos, que serão raciocínios, e argumentos indutivos. Os argumentos dedutivos, somente eles, vão ser classificados como válidos ou não válidos. Às vezes o cara fala assim, um argumento dedutivo válido, ali diz que é um argumento dedutivo lícito. E quando for não válido, vai dizer que vai ser um argumento ilícito. Mas somente os dedutivos são classificados. Os indutivos não, tá? Somente os dedutivos. Então você tem que guardar isto aqui, ó, que você vai precisar deste resumo para entender o resto da teoria. E na próxima aula nós vamos terminar a teoria e fazer alguns exercícios. Eu espero que você tenha acompanhado. Assista essa aula novamente, tá ok? Uma boa sorte, bons estudos, felicidades e eu te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá!